Graça e paz, amados. Shalom. Amém? Você já deu seu sorriso para a pessoa do seu lado aí? Mesmo com máscara, sorria com os olhos. Bem-vindo todos. Que bom estarmos aqui juntos. Eu não sei quantos de vocês têm passado por guerras, por lutas, por dificuldades. Eu acho que todos, passamos por algum momento de dificuldade, por batalhas. E muitas vezes essas batalhas tentam nos desanimar, nos esmurecer, tentar roubar a nossa fé, minar a nossa perseverança. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso de vocês. Mas eu queria falar um pouco do meu exemplo e eu queria te lançar uma pergunta. Se eu fosse trazer um tema para essa mensagem, seria como eu guerreio. E eu gostaria de lançar para você como você tem guerreado. Então eu vou falar um pouco para vocês como eu guerreio diante das diversidades, dos problemas. E a pergunta que eu lanço para você também é como você tem guerreado. É tão interessante, porque muitas vezes nós chegamos em Deus, nós nos aproximamos em Deus, chegamos numa reunião dessa e nós chegamos sem expectativa nenhuma de melhora para a nossa vida. Nós ficamos igual aquela música, Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então nós só sobrevivemos, mas nós não vivemos. Acordamos, vivemos na rotina, vivemos no dia a dia e deixamos as coisas acontecer naturalmente. Mas eu quero desafiar você essa manhã para você criar expectativa em Deus. Crie, gere expectativa no seu coração em Deus. Ele é o nosso socorro em meio às tribulações. Ele está conosco. E todas as vezes que nós passamos por lutas, entenda algo, coloque isso no seu coração. Todas as vezes que nós passamos por níveis de batalha, todas as vezes que nós passamos por problemas, quando aquilo está cerrado em nossa vida, quando a dificuldade vem para a nossa casa, quando a dificuldade bate às nossas portas, entenda algo, Deus está te levando a níveis maiores, Deus vai te levar a lugares altos, você não foi feito para ficar por baixo, mas Deus vai te levar a lugares altos. Eu posso ouvir um amém? Sabe, amados, então eu quero falar para você algo. Toda vez que a dificuldade vir sobre a sua família, existe algo de Deus que vai vir como nunca. Sabe, entenda algo. O seu adversário odeia você. O seu adversário odeia a sua casa. O seu adversário odeia a sua família. E ele vai querer que você lute com as pessoas que te amam. Ele vai querer que você guerreie com as pessoas que estão mais próximas de você. E a sua luta não é contra essas pessoas. Entenda. O apóstolo Paulo disse claramente, olha, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta não é contra carne, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestes. Entenda, existe uma batalha espiritual contra a sua família, existe uma batalha espiritual contra a sua vida. Até você chegar aqui hoje, existe um monte de dificuldade, de barreira, para você não estar aqui, porque o seu adversário não queria que você ouvisse essa palavra, mas essa palavra é para mim e essa palavra é para você também. Entenda algo, ele te odeia, mas eu quero que nessa manhã você coloque em seu coração, para que você venha se alimentar das promessas de Deus na sua vida. Se alimente dessas promessas. A promessa de Deus sobre a sua casa, a promessa de Deus sobre a sua vida, a promessa de Deus, e uma delas é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, haja o que houver, haja o que houver. Essa é promessa de Deus e ela vai se cumprir. Mas o seu adversário vai querer o quê? Que você aborte as promessas de Deus. A promessa de Deus aí, a promessa de Deus aí, o seu adversário vai querer que você aborte. Sabe algo que queima no meu coração? É a palavra liberada para Josué. E essa palavra liberada para Josué também, ela é liberada para nós nessa manhã. Vamos acompanhar Josué capítulo 1, versículo 9. Acompanhe essa promessa de Deus para a vida de Josué, mas também ela é para as nossas vidas. Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz. Versículo 9. Não te mandei, olha o que ele diz.
não te mandei eu. Olha o que ele está falando, não te mandei eu. Ele está enfatizando, Josué 1, versículo 9. E ele fala algo para nós, ser forte. Ele fala, seja forte, mas a sua força seja firmada no Senhor. Ele fala, ser forte. E outra coisa, ser corajoso. Seja corajoso e continua, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha o que está dizendo, por onde quer que você ande, por onde quer que você esteja passando, por onde quer que você esteja, o Senhor é com você. E ele fala, não foi eu que te ordenei, por onde você andar, eu estarei com você. Não importa as circunstâncias que você tem passado por ela, eu estou andando com você. Não importa as dificuldades que você está passando, eu estou andando com você. Não importa o caminho estreito que você tem enfrentado, eu estou andando com você. Não importa, porque eu, diz o Senhor, não sou Deus geográfico. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo, e não importa onde você esteja, ali eu andarei e estarei com você. Entenda isso, a nossa segurança em Deus não é a geografia. A nossa segurança em Deus está na sua palavra, e Ele tem promessa para você, Ele tem promessa para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Ele tem promessa aí, dá glória a Deus. Você poderia olhar para você mesmo e falar consigo mesmo, eu não ia conseguir passar por isso. O que eu passei, se não fosse Deus, eu não teria vencido. O que você tem enfrentado, se você está aqui hoje porque você é um guerreiro, se você está aqui hoje porque você é uma guerreira, porque somente um guerreiro, somente uma guerreira sabe o que passou, e Deus tem sustentado até hoje. Somente você sabe, nos seus momentos de intimidade, no mais escondido, lá no seu quarto, as lágrimas que rolaram no seu rosto, e muitas vezes a falta de palavras com Deus, e falar, Senhor, eu não tenho forças nem para clamar. E naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo entrar em atividade e interceder por sua vida com gemidos inexprimíveis diante do Pai, porque esse é o papel do Consolador, é aquele que nos dá força. Receba a força agora onde você está. Receba a força que vem de Deus. Receba a força que vem do Altíssimo. Receba a força de restauração sobre a sua casa, sobre todos os seus sonhos, sobre os seus projetos. Receba a força de Deus. E em meio a tudo isso, é Deus que tem firmado os nossos passos. Mas muitas vezes o medo tem cerrado as nossas vidas. Muitas vezes o medo tem nos rodeado. O medo de frustrar, o medo de não conseguir, o medo de lutar, o medo de se frustrar é muito grande muitas vezes, e ele tem batido muitas vezes a nossa porta, tentando nos fazer desistir. E o medo tem muitas vezes roubado de nós a expectativa no sobrenatural de Deus. Entenda, o medo muitas vezes tem roubado de nós a expectativa pelo que Deus pode fazer por nós. E o medo muitas vezes tem roubado a nossa certeza no amanhã. Mas eu queria que você batesse no seu peito e falasse para a circunstância e para o medo: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Uma coisa eu tenho aprendido no meio das dificuldades: as minhas guerras não se baseiam em meio às circunstâncias, e não se baseia por aquilo que eu tenho visto ou tenho contemplado. Eu luto as minhas guerras primeiro pela fé.
não pelaquilo que vejo. Abacuque 3, versículo 17 diz algo bem forte. Abacuque 3, versículo 17. Ele vai falar de circunstâncias, ele vai falar de dificuldades, ele vai falar de coisas que o homem vê. Mas em meio a isso ele traz uma promessa. Abacuque começa dizendo: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione, ou que não venha a ter fruto, e os campos não que produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. E ele traz o versículo 18. Mesmo assim, versículo 18, pode deixar no 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo assim, mesmo que eu não veja nada ao meu redor que me favoreça, mesmo que tudo me decepcione, mesmo que tudo me frustre, mesmo que tudo me cause desgosto, ou me cause desgosto, eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Sabe, amado, quando eu tenho expectativa em Deus, eu tenho expectativa nas promessas, e eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas em minha vida. E esse Deus que é fiel para cumprir todas as suas promessas em minha vida, também é fiel para cumprir todas as suas promessas na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe, é impressionante. E ele diz agora no versículo 19, vamos lá? O Senhor, em meio a tudo isso, o Senhor é a minha fortaleza. Receba a força do Senhor. Em meio às guerras, nós temos que pedir a Ele: Senhor, Tu és a minha fortaleza. Eu luto com fé, e eu luto baseado nas promessas. O Senhor é a minha fortaleza. Eu não estou lutando porque eu consigo pelas minhas forças, mas a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. E quando a nossa força está no Senhor, olha o que Ele diz: Ele dá aos meus pés ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Sabe o que é andar sobre as minhas alturas? Está vindo muralha? Está vindo dificuldade? Quantas pessoas têm batido? Tem batido? Quantas pessoas têm clamado? E a muralha parece estar ali intacta. Mas aqui o Abacuque está falando algo. A muralha vai vir, a dificuldade vai vir, mas eu creio em algo. Quando ela estiver difícil de ser quebrada, o meu Deus vai me fazer saltar nas alturas. Eu vou pulá-las, eu vou saltar, eu vou passar por cima, porque essa é a promessa de Deus para a minha vida. Com o meu Deus, fala para o seu irmão: com o meu Deus, nós saltamos muralhas. Pega na mão do crente do seu lado e fala: vamos? Vamos, crente, vamos saltar muralhas. Está difícil quebrar? Está difícil? Mas o nosso Deus vai nos fazer saltar muralhas. Eu tentei fazer aqui igual a equipe da dança, viu? Mas eu não dei conta não, viu? Ainda vou treinar ainda, né? Eu estou fazendo igual a Manuela, minha menininha. Ela fala: faz isso aqui, pai. Eu falo: faz o quê, menina? Faz isso aqui. Aí ela faz a abertura total. Fala: minha filha, se eu fizer isso aí eu não volto não.
Primeiro eu nem faço, né? Mas eu nem vou tentar, né? E ela faz isso aqui, pai, fala, me desafiando. Tem coisa que eu faço que você não faz. Eu falei, verdade, fica à vontade. Mas voltando para cá, com o nosso Deus, nós saltamos muralha. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Olha para mim. Viva sua fé, não viva seu medo. Viva a sua fé, não viva suas frustrações. Viva a sua fé, não tenha medo das circunstâncias. Viva a sua fé. Viva a sua fé. Viva as suas promessas. E não viva as suas limitações. Os medos, presta atenção, os medos tentam toda hora definir até aonde nós podemos ir. Os medos, em todo tempo, vai tentar nos definir até aonde podemos ir. Mas temos um Deus que define até aonde as coisas podem ir. Sabe um texto que me chama muita atenção? É um texto quando Jó está passando por aquele momento de aflição e de angústia. E Jó na sua oração, porque Jó também queria conversar com Deus, olha para cá. Jó conversava com Deus. E agora naquele momento de intimidade com Deus, Jó fala assim, Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso. Quantos de nós também não passamos por esse momento de falar para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que me sobreveio tudo isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? E Jó, em meio a essa conversa com Deus, Deus vai lá e fala, Jó, beleza, eu vou te responder, mas se você me responder algo primeiro. Se você abrir a sua Bíblia lá em Jó 38, vamos lá? Jó 38, do versículo 4 ao 11, vai mostrar essa conversinha com Deus, com Jó, né? Aí Deus fala para Jó, olha que interessante a conversa, olha para cá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó? Responda. Você tem entendimento disso? Aí ele continua falando para Jó, é a primeira pergunta. Quem, Jó, determinou as medidas da terra? Se é o que você sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Você sabe, Jó? E ele continua falando para Jó sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular. Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. E continua. Ou quem encerrou o mar com porções quando irrompeu do ventre? E continua. Quando eu lhe pus nas nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas. E continua. Quando eu tracei limites. Quando eu tracei limites. E lhe pus ferrolho e portas. E disse: Jó, até aqui você pode chegar. Ele está falando para o mar agora. Mas deste ponto você não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Vamos deixar aqui. Deus estava falando para Jó, sabe o quê? Jó, em meio aos seus porquês, me responde os meus.
Eu sou o Deus que dá ordem ao mar. Ele não pode ultrapassar do limite. As ondas dele têm que ficar até o seu limite. Eu sou o Deus que dá ordem ao vento. Eu sou o Deus que fiz os fundamentos. Eu sou o Deus que fiz a terra e os seus luzeiros. Eu sou o Deus que faz a tempestade cessar. Ele está falando para você: você não entendeu ainda as minhas perguntas, mas eu estou te respondendo. Quando você entender e souber responder isso, você vai entender o porquê. E você pode perguntar: mas o porquê então? Porque eu estou mostrando para você. Eu não estou mostrando para mim. Porque eu sei o conceito que eu tenho sobre você. Mas eu estou mostrando para você que eu sou aquele que conheço os seus limites e até onde você pode chegar. E eu não vou passar do limite com você. Até aqui eu sei que você pode suportar. E até aqui você vai ver que em mim você pode confiar e descansar. Eu não perdi o controle de nada da sua vida e não perdi o controle de nada do que você está passando. Você entende isso? Então por que muitas coisas nos paralisam? Por que as dificuldades têm nos abatido? Por que o não de Deus nos choca? Por que as dificuldades tendem a nos tirar do foco? Se Deus, Ele está no controle de tudo. Porque muitas vezes, em meio às adversidades, nós esquecemos de fato de quem é o nosso Deus. E quando eu não sei quem é o Deus que eu sirvo, eu deixo de saber até onde eu posso chegar. Porque eu começo a olhar para as dificuldades, eu começo a olhar para as circunstâncias, eu começo a olhar para os meus problemas. E eu deixo então de confiar em Deus. E quando eu deixo de confiar em Deus e de saber quem é Deus, eu me paraliso. Eu só vou até certo ponto, porque eu estou dependendo do meu braço de carne. Mas a partir do momento que eu conheço o Deus que eu sirvo, o Deus que fez todas as coisas, eu posso ir além, porque o meu Deus, Ele está comigo, Ele me faz ir além. Fala para o seu irmão: seu Deus, em meio às dificuldades, em meio às diversidades, Ele te faz ir além, porque você tudo pode. Fala com fé: você tudo pode. Agora fala para mim: eu tudo posso. Eu tudo posso em Deus, em Cristo Jesus, porque Ele me fortalece. Você pode aplaudir a Ele bem forte? Sabe, amados, Deus não tem nos dado espírito de covardia. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Deus tem trabalhado em nossa fé. Deus não tem nos dado espírito de medo. Deus tem nos dado espírito de avançar, de progredir, para quebrar cadeias. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 1,7, 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não tem, mas de poder, de amor e moderação. Mas muitas vezes, olha para mim, existem crenças limitantes que estão firmadas em nossas vidas, cadeias limitantes. Na psicologia chamamos isso de autorregras, ou de comportamentos condicionados ao negativo, que nos pedem de avançar.
É aquela história do elefante, quando é bebê, olha para mim, é amarrado numa corrente fininha. E o seu dono o leva para tudo quanto é lugar. Quando é bebê, o elefante, ele fica condicionado. Ele tem um comportamento operante, aprendido, que aquela corrente é forte demais e ele não tem como se livrar dela. E o seu dono o prende com aquela corrente quando é bebê, e aquele elefante não sai. Sabe o que acontece, meu irmão? Aquele elefante fica adulto, e aquela mesma corrente o segura, o prende. Um elefante que pode arrastar árvores, um elefante que pode virar trator, é preso por uma simples corrente. Com o impulso da sua pata, ele poderia arrebentá-la. Deus nos fez livres, mas muitas vezes continuamos com cadeias limitantes em nossa vida, que entra ano e sai ano, continuamos da mesma forma, porque temos a síndrome, de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e eu sou Gabriela. Entenda, o Deus que eu sirvo, Ele quebra de fato aquele ditado popular: pau que nasce torto, até a sua cinza é torta. Eu tenho um Deus, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é um bom carpinteiro. Para Ele, pau que nasce torto não morre torto, porque Ele conserta. Então para de achar que você não consegue, para de achar que você não pode, para de achar que você, eu não consigo. Você consegue sim, porque Deus te deu um espírito de poder, Deus te deu um espírito de amor, Deus te deu um espírito de moderação. Entenda algo: o que muitas vezes nos prende não são as paredes ao nosso redor, mas as paredes dentro de nós mesmos. Por isso que em 2 Coríntios 4, versículo 16, a partir do versículo 16, 2 Coríntios 4, versículo 16, vai dizer algo bem forte para nós. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, cutuca aí o crente do seu lado, cutuca, fala: crente, acorda. Olha para mim, olha para cá. Não desanimamos, não se desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, se corrompe, o nosso ser interior se renova dia a dia. E continua o versículo 17. Porque a nossa leve, está passando por luta, irmão? Está passando por tribulação? O que diz aí o apóstolo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda o que? Comparação. E continua o versículo 18. 18? Pode passar. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, nós não estamos firmados olhando para a circunstância, para momentos, para dificuldades. Nós não estamos firmados nas coisas que vemos, mas naquilo que não se vê, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Eu posso ouvir um amém? Mas muitas vezes, olha para mim, nós nos acostumamos com os nossos gigantes. A outra forma de guerrear é: não se acostume com os seus gigantes. Os gigantes sempre vão aparecer, e cada gigante tem o seu nome. Há gigantes que têm o nome de desânimo, há gigantes que têm o nome de divórcio, há gigantes que têm o nome de desemprego, há gigantes que têm nome de depressão, há gigantes que têm vários nomes. E muitas vezes nós acostumamos com os gigantes da nossa vida, e vamos levando esses gigantes como se eles já fossem o quê? Domesticados. Olha para mim,
Os gigantes não podem ser domesticados. Certa vez, Davi vai levar comidinha para os seus irmãos. Chegando lá, ele ouve um gigante falando algo, desafiando o exército do Deus vivo. 1 Samuel 17, versículo 26. Então ele começa, e Davi ouve aquilo. Aquilo incomoda Davi, porque aquele gigante de manhã e de tarde, versículo, é isso, coloca no 25 para mim. 25. Aquele trem pode passar para 26. 1 Samuel 17, 26. Pode ser 26, isso. Aquilo incomoda o ouvido de Davi. Então Davi, ele faz uma pergunta: peraí, esse gigante tem vindo aqui desafiar o exército do Deus vivo, e vocês não fazem nada. E ele questiona, ele traz algo assim: peraí, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não está debaixo da aliança do nosso Deus, que está afrontando o exército de Deus vivo, e vocês não fazem nada? Vocês acostumaram com ele 40 dias, de tarde, de manhã e à tarde, falando, e vocês simplesmente não fazem nada. Sabe, amados, muitas vezes nós também, diante dos nossos gigantes, nós aceitamos: ah não, minha mãe teve depressão, eu também posso. Ah não, depressão faz parte da família. Ah não, o câncer faz parte da família. Não, meu bisavó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Ah não, a enfermidade me acompanha, já virou enfermidade domesticada. A minha dor de cabeça, a minha dor de coluna, ai, a minha tonteira, você já acostumou. Ah não, meu pai, ele vivia em crise financeira, eu também vivo em crise financeira. Pera lá. Muitas vezes nós começamos a domesticar esses gigantes, e os gigantes começam a fazer parte da nossa família, e nós vamos tratando ele como parte de nós. Entenda algo: os gigantes têm um objetivo. Então Deus está dizendo para nós hoje: não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com as tempestades. Você não nasceu para viver no meio das tempestades. Não tenha medo do deserto, mas não se acostume no deserto. O deserto não é a sua habitação. Ei, presta atenção, não acostume com esse problema. Não seja omisso, guerreie. Tem algo se levantando contra os seus filhos, guerreie. Tem algo se levantando contra a sua vida financeira, guerreie. Tem algo levantando contra o seu casamento, guerreie. Josué traz uma palavra. Eu não sei quanto a vocês, se vocês querem seguir a Deus, os amorreus, seja o que for, mas pera lá, eu sou sacerdote da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu não abro mão da minha família. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos seus projetos. Não abra mão. Não é porque aconteceu com sua parentela. Não é porque aconteceu com outras pessoas que tem que acontecer com você. Não é porque todo mundo está divorciando que você tem que divorciar. Não é porque todos da sua família têm acabado o casamento que você tem que acabar. Está na hora de você levantar a sua boca e dizer: ei,
Comigo não. Na minha casa não. Na minha família não. Não. Sabe por quê? Olha para mim. Aquilo que te ocupa vai ser aquilo que te preocupa. E muitas vezes nós nos ocupamos com coisas que não faz sentido para a nossa vida. Não tem fundamento. Quando eu me ocupo com Deus, eu não me preocupo com os gigantes. Quando eu estou firmado em Deus, eu não me preocupo com as adversidades. Porque eu vou entender que os gigantes têm um papel importante na minha história. E o gigante tem um papel importante na sua história. Sabe qual é o papel? Te tornar visível. Davi era apenas um pastorzinho até ali. E também um entregador de marmita. Hoje é o iFood. Mas ali ele sai do anonimato. Ei! Deus vai te tirar do anonimato. O gigante tem esse papel de tornar você visível. E naquela hora, Davi se coloca numa postura. E a história de Davi até hoje é lembrada por nós. Um homem pequeno. Um homem pequeno que derruba um gigante e com a própria espada do gigante o mata. O gigante tem um objetivo de mostrar para você mesmo quem você é em Deus. Eu posso ouvir um amém? Nessa manhã Deus vai trazer um renovo sobre a sua vida. Estão comigo? Ei, vem comigo, olha para cá. Dispersa não. Essa manhã Deus te trouxe aqui para trazer um renovo para a sua família. Deus essa manhã te trouxe aqui para trazer um renovo. Um renovo. Vai vir um renovo. Se prepara para esse renovo. Se prepara para esse renovo. Você não está entendendo? Não é de descartar o que você tem para começar do zero. Entenda isso. Muitas pessoas pensam que o renovo é descartar tudo, abrir mão de tudo para começar do zero. Não. O renovo de Deus é onde você está. É onde você está. No casamento que está mal, no relacionamento que está mal, na família que está falida. É nesta hora que Deus vai trazer o renovo. É onde você está. Ele está trazendo o renovo. É dentro desse negócio. Ele vai gerar milagres aí agora. Ei, Deus está gerando milagre dentro da sua casa. Você não está aqui hoje, nessa manhã em vão. Deus está trazendo e gerando milagres. E milagres. E milagres. E milagres. Romanos 8, 28, para nós encerrarmos essa parte. Romanos 8, 28. Fala comigo. Eu sei que todas as coisas cooperam para mim, ou para eu, que amo o Senhor. Entende o que ele está falando? Se não cooperou ainda, meu irmão, é porque ainda não está no propósito de Deus. Olha o que ele diz: sabendo todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se não cooperou ainda, é porque ainda não está no propósito de Deus. Mas a partir do momento que você entra no propósito, vai cooperar. Eu te pergunto, como que você tem lutado as suas guerras? Eu luto, não me preocupando com gigantes, sabendo que o Senhor levanta os gigantes para me tornar visível. Eu luto pela fé,
E eu luto na certeza que todas as coisas estão no controle de Deus. E por último, tudo coopera. Tudo coopera.